Como de costume na nossa igreja, hoje nós vamos estar contando uma crônica para nós termos um maior entendimento da palavra que vai ser falada hoje, como Jesus fazia antigamente através das palavras. Amém? Amém. E hoje eu vim trazer para vocês a história de um professor. Esse professor ele trabalhava numa universidade, só que ele era um filósofo. Ele trabalhava dando aulas de filosofia. E ali ele começou, logo o primeiro ano letivo dele, escrevendo vários nomes na lousa. E vários nomes. E aí, depois que ele terminou de colocar todos os nomes, ele perguntou para os alunos: o que tem de comum em todos esses nomes que estão aqui na lousa? E aí o aluno começou a gritar: ah, ele está morto? Não, tem alguns aqui que estão vivos ainda. Eles não estão mortos. E aí, depois de várias perguntas, né, respostas de alunos falando, ele virou e falou assim: o que todos têm aqui em comum é que eles são ateus. E aí os alunos ficaram sem entender por que ele falou a respeito disso. Ele falou assim: ateu é a pessoa que ela não acredita que Deus existe. Ela duvida da existência de Deus, de um ser divino. Então vamos fazer o seguinte: para a gente pular já essa baboseira toda de religião, de seres divinos, vamos pular agora essa aula e vamos já partir para o que interessa, porque o nosso tempo é muito limitado para ficar discutindo a respeito disso. E aí ele falou o seguinte: eu vou entregar para vocês um papel para cada um, e vocês só precisam escrever 3 palavrinhas para mim. Escrevendo essa palavra, vocês já estão aprovados na matéria. E aí ele foi lá e entregou o papel para cada um. Foi entregando. E aí ele falou assim: o que eu quero que vocês escrevam é muito simples. Vocês vão escrever: Deus está morto. E aí os alunos, sem entender, foram lá e começaram a escrever. Até que no meio desses alunos tinha um aluno que era cristão. E ele ficou olhando aquele papel e ficou ali indagando e falou: não vou escrever isso não. E aí ele virou para o professor e falou: professor, desculpa, mas eu não vou fazer isso não. Eu não vou escrever isso não. Aí o professor falou: então quer dizer que você quer então atrapalhar a minha aula? Então quer dizer que você vai ir contra o que eu estou falando? Se você quiser ir pegar e adorar o seu Deus, você pode ir na sua casa. Você pode ir lá adorar seu joelho na sala, fazer o que você quiser lá para adorar o seu Deus. Mas aqui na sala quem manda sou eu. Ele falou assim: professor, não. Porque independente de onde eu estou, Ele é o meu Deus, Ele não está morto. E aí, ele fala assim, o professor, para castigar o aluno, fala assim: então vamos fazer o seguinte, essas aulas que eu teria que dar a respeito de Jesus, de Deus, então você que vai ter que dar então. Só que se você me provar que eu estou errado, você passa na matéria. Se você não provar, você está reprovado em todas as matérias. E aí, nisso, ele falou assim: professor, isso não é justo. Porque você já está com a decisão de que você vai me reprovar. Então vamos fazer o seguinte: os alunos vão me dizer se eu estou certo ou errado. Eles que vão me aprovar ou reprovar. Combinado? Combinado. E aí começou, isso daí foram 3 aulas, gente. Na primeira aula, ele pegou até teoremas, como o Big Bang, todo mundo usa isso para acreditar em Deus, e ele mostrou na própria palavra de Deus que até mesmo o Big Bang, o estalar de dedos, foi Deus que teria que ter dado para o Big Bang acontecer. E aí ele foi mostrou até mesmo que a filosofia depende de Deus, que até mesmo as coisas boas que nós fazemos dependem de Deus, e sem isso não valia nada a gente está fazendo. E quando chega no final de tudo isso, o professor vira para ele e fala assim: olha, você não conseguiu provar nada. Aí ele falou assim: como assim, professor? Como assim eu não consegui provar nada? Então eu só consigo ver que, na verdade, eu nunca vou conseguir mudar a sua razão. E aí, sabe o que o aluno pergunta? Deus, na hora, deu a sabedoria para o aluno falar assim: professor, por que você odeia a Deus? E aí, o professor fala assim: mas eu não odeio a Deus. Ele me fala: por que você odeia a Deus? Aí ele fala assim: eu odeio a Deus porque Ele tirou tudo de mim. Ele tirou tudo que eu tinha. Aí ele fala assim: engraçado, mas como Ele tirou tudo de você se Deus não existe? Como Ele tirou tudo de você? E aí o professor ficou com os olhos assustados, porque ele foi
Vamos lá então. Vamos ver então os alunos. E ali, aluno por aluno, depois de ver todos os esclarecimentos que ele deu a respeito da filosofia com Deus, começaram a levantar e falar: Deus não está morto. Deus não está morto. Deus não está morto. E, irmãos, eu trouxe esse trecho de um filme que eu gosto muito. Maravilhoso, né? Mas porque esse filme, ele me ajudou muito na minha fase de conversão. Porque eu fui uma pessoa que era ateu. Eu fui uma pessoa que não acreditava em Deus. E muitas vezes eu tive que orar para Deus falando: Deus, faça-se real na minha vida. Seja real na minha vida. Eu muitas vezes não entendia. E Deus, através das pastoras, através das palavras, pôde me trazer a sabedoria para conhecer através dele. Então, o que eu quero trazer para vocês é que não adianta a gente decorar vários livros de filosofia, de sabedoria, ser o melhor no nosso serviço. Não adianta a gente saber a Bíblia de capa a capa se a gente não tiver o discernimento e a sabedoria que vem do Espírito Santo. Porque muitos, como aquele filósofo, né, como aquele professor, que ele até sabia do que ele estava falando, porque ele já era expert nisso, uma vez ele teve que ensinar isso, até ele obrigar os alunos a começarem a aceitar isso, um dia ele teve que ensinar isso. Porque ninguém impõe sem antes ter recebido disso. Então, ele sabia daquilo. Só que não adianta você conhecer sem ter discernimento e sem você ter sabedoria a respeito do que você está lendo, do que você está ali aprendendo. Amém, igreja? Queria que vocês abrissem a palavra em 1 Coríntios, capítulo 2. O capítulo é a mesa do banquete e os versículos são os pratinhos que nós vamos se alimentar. Então, o que nós vamos buscar agora? A nossa mesa do banquete, os nossos pratinhos, para nós ficarmos mais ótimos espiritualmente. Amém? Mais um dia de vida, por nós estarmos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa estar trabalhando, tratando em cada coração a Tua palavra, o Teu parecer, ó Deus, que venha tudo de encontro com as nossas necessidades, porque se estamos aqui é porque queremos mais receber a Tua palavra, o Teu ensinamento, aprender de Ti, meu Deus, para podermos estarmos praticando, ó Deus, as bênçãos que o Senhor tem nos ensinado até aqui, até agora, e a cada culto, ó Pai, é um crescimento espiritual que nós traçamos sobre nossas vidas, ó Deus, e isso é maravilhoso. Hoje o Senhor quer tratar conosco, falando da sabedoria, não, sabedoria de Deus, não a do homem, e nós vamos aprender, Senhor, que o Senhor possa tratar de cada coração, dar o discernimento, o entendimento da Tua palavra, e que eles possam, meu Pai, colocar no coração deles e levar à prática, ó Deus. Porque quando nós obedecemos e praticamos, ó Deus, o Teu ensinamento, nós ficamos fortes e ficamos valentes para enfrentar todas e qualquer luta que venha a ocorrer sobre as nossas vidas. Porque nós somos pequenos cristãos e o Senhor Jesus enfrentou batalhas, lutas e sempre venceu. E assim somos nós. Se nós enfrentarmos as lutas e com dignidade e com a palavra de Deus e praticando todos os ensinamentos, com certeza nós somos mais e muito mais que vencedores. E é mais uma noite de bênção, Senhor, que nós vamos estar nos aprendendo e guardando no nosso coração todo esse aprendizado. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigada, Jesus. Então, agora eu queria estar falando, tudo sobre a palavra que nós vamos pregar hoje, que é sobre a sabedoria. E aí eu fui estudar o que é a sabedoria. E a sabedoria é a capacidade de julgar corretamente e agir prudentemente. E a prudência é uma virtude que faz prever e evitar as falhas e os perigos. E nesta passagem que eu vou pregar, tem 7 vezes a palavra sabedoria, e também nas referências. Então a gente vê que é uma bênção, né? Essa pregação é uma pregação que fala do caráter e da pregação de Paulo em Coríntios, né? E nós vamos aprender com Paulo, né? E com Jesus Cristo
É lógico que hoje Paulo já não está mais vivo, mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz, não é? Sempre eu falo que a Bíblia fechada é um livro comum, mas a Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco. E com certeza eu creio que Deus vai falar a cada coração nesta noite através desta pregação. E aqui então em Coríntios, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. E essa sublimidade quer dizer, ele não foi com grandeza, né? E nem com sabedoria. Aí ele fala, por quê? Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Então Paulo, ele tinha assim, aquele discernimento espiritual, e ele não estava querendo pregar nada que não fosse além da palavra de Deus, de Jesus Cristo, de anunciar Jesus, de falar das maravilhas dele, né? De evangelizar através da pregação a Cristo, né? Que é o que nós temos que fazer também. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor, Paulo falando. E hoje em dia nós também temos esta fraqueza, esse temor, esse grande temor. Quem que não tem dúvida? Todos nós temos dúvidas. Mas quando nós se dedicamos, né, à palavra de Deus, oramos, entregamos tudo na mão do Senhor e nós obedecemos, sabe? Então, com certeza, Jesus ele nos abençoa. E aqui no versículo 4 fala: a minha palavra e a minha pregação não constituiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Eu achei muito forte esse pedaço, que ele fala que a palavra que ele pregava não era de sabedoria humana, não era a sabedoria do homem, né? Mas sim a demonstração do Espírito Santo e do poder, que é o que nós cristãos temos que fazer. Temos que pregar a palavra de Deus, né, demonstrando o Espírito Santo e o poder de Deus em nós, né? Isso é muito importante, nós colocarmos sempre Deus, o Espírito Santo em primeiro lugar na nossa vida e sempre pedir ajuda, socorro ao Espírito Santo em todos os momentos das nossas necessidades. E aí ele fala assim: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E isso é uma grande realidade, porque nós não podemos apoiar nossa sabedoria, nossa fé em homem. Nós temos que se apoiar somente em Deus, só no poder dele. Só ele, toda honra e toda glória. Só ele que vai nos ajudar, nos abençoar. Tudo é através do nosso Deus que nós servimos. E aí ele fala no 6: todavia falamos a sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, né? Essa palavra se aniquilar é reduzir a nada, anular, exterminar, né? Então ele fala que, aqui no 7, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Olha que forte, né? Nós falamos da sabedoria de Deus, que ela é oculta em mistério, né? A qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Olha que forte esta passagem, né? E aí ele fala aqui no 8, ele fala: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. E realmente foi isso que aconteceu com Jesus. Se tivessem tido o conhecimento mesmo, se conhecessem a palavra, acreditassem no Filho do Homem que estava ali, né? Filho de Deus que estava fazendo tantos prodígios de água, não teria crucificado Jesus. Mas aqui ele fala no 9 uma passagem muito linda e maravilhosa, que fala assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.
Olha que coisa maravilhosa e forte. Então, por mais que nós tivéssemos a sabedoria do mundo aqui, conhecesse tantas maravilhas e tantas bênçãos, mas nunca chegou aos nossos olhos, nem aos nossos ouvidos, nem ao nosso coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Olha que isso está grifado em preto, né? Que mostra que são promessas de Deus, que vão se cumprir realmente na nossa vida, se assim nós tivermos firmes na fé, tivermos determinado, obedecer e fazer a nossa parte de sermos verdadeiros cristãos, né? Seguir os caminhos do Senhor, obedecer às pregações, às obediências da palavra de Deus, né? E aí ele fala assim no 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E isso aqui é muito forte, porque realmente Deus ele nos revela pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando Jesus esteve aqui, ele disse que ele ia embora, mas que ele não nos deixaria nos órfãos, que ele enviaria o Espírito Santo. Então, a gente vê nesta passagem que fala que ele penetra as coisas e ainda as profundezas de Deus, porque quando nós oramos, quando nós intercedemos, é o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis é que leva a presença de Deus à nossa petição. Olha a função maravilhosa do Espírito Santo na nossa vida. E aí ele fala aqui no 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o Espírito do homem que está nele, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E tem uma referência em Deuteronômio 29, que tem a ver com esta passagem, que fala que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Olha que profecia, que bênção maravilhosa, que não é só para nós, nós buscamos a presença de Deus, nós buscamos pelos nossos filhos, nossos familiares, nosso esposo, nossa casa, né? E ali Deus ele trabalha, vai trabalhando, vai trazendo cada dia um a um através da nossa busca pela nossa família, né? E aqui no 12 ele fala, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha que versículo maravilhoso. Deus falando que o nosso Espírito que nós recebemos não é do mundo. Quando nós nos convertemos, nós saímos das trevas, nós éramos trevas. E aí quando a gente se converte, entrega a nossa vida mesmo para Deus, Deus ele fala que o Espírito que nós recebemos é o Espírito que vem de Deus, e não vem de Deus, e não do homem, né? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então a palavra ela é de graça. A entrada na igreja é de graça. É de graça. De graça dá e de graça receber. Então quando a gente está aqui, a gente vem buscar a Deus, nós não precisamos pagar. Sabe? Hoje nós temos ainda uma bênção muito grande aqui no Brasil, nós podemos ler a Bíblia, podemos pregar. Sempre tem tantos lugares que eles andam com uma folhinha da Bíblia e quando eles vão ser presos, eles comem aquela folha para não serem presos. E nós temos essa graça, né, de estarmos aqui, de receber de graça de Deus as bênçãos dele, de podermos estarmos aqui entre irmãos na igreja, no mesmo Espírito, adorando esse mesmo Deus e trabalhando entre nós o amor de Cristo, sabe? Sendo esta família maravilhosa que ele nos escolheu. E aí ele fala aqui no 13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então o nosso professor é o Espírito Santo. As minhas pregações, elas são pregação de estudo, de ensino, porque eu não tive estudo. Quando Jesus me chamou para pregar, eu não sabia ler, não sabia escrever direito, só tinha o primeiro e segundo ano. A minha pregação, eu não tinha entendimento, eu não conhecia
falar dos exercícios que falam na Bíblia. E ali eu fiz um estudo, eu estudei, eu me formei em teologia, mas foi tudo pela misericórdia de Deus. Graças a Deus, graças à minha filha do coração, Angélica, que me ensinaram, me orientaram, me instruíram, e eu estudei e me formei. Tudo isso é um milagre, é o poder de Deus. Quem eu era? Não era ninguém. Eu não sabia ler, não sabia escrever, não tinha estudo, não tinha nada. E aí, quando Deus me escolheu, ele fala, vinde a mim como está, né? Então eu fui. E aí eu fui aprendendo para poder pregar. E a minha pregação, por eu não ter tido estudo, é que eu faço uma pregação explicando o significado das palavras, orientando, que nem eu não sei. Então, eu vou nas enciclopédias bíblicas, aprendo, e quando eu vejo uma pregação, que às vezes eu não entendo, e quando eu leio, eu aprendo o significado daquela palavra, eu fico maravilhada, eu consigo compreender o que é que Deus está falando comigo. E aí me traz o discernimento, a alegria no coração de entender para poder ensinar vocês. Isso é o meu trabalhar com Deus. Eu aprendo para poder ensinar vocês. Aprendo com Deus. Porque eu não sou nada nem ninguém sem Ele. Com Ele, sim. Aí Ele me orienta, me ensina e me pede, prega isso, prega aquilo. Nós não escolhemos pregação. É Deus quem escolhe. A gente fecha a Bíblia, a gente ora, pede para Deus a palavra e o Senhor dá a palavra, porque Ele deu essa palavra para mim quando eu pedi a Ele, não sabia o que eu ia pregar. Então eu não vou assim pregar o que me convém. Eu sei que uma pessoa está com erro, com falha, eu sei lá o que, eu venho aqui pregar crítica, venho pregar coisas que não tem nada a ver. Então a gente busca o que Deus quer. Se Ele repreender a nós na palavra dele, é porque a gente está sendo obediente a Deus. Ele está pregando o que Ele está mandando nós pregarmos, né? E aqui no 14, ele fala assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque eles se discernem espiritualmente. Então, se a pessoa não estiver no Espírito, pode a pastora cansar de pregar 1 milhão de coisas aqui que vai entrar no outro e vai sair do outro. Então é muito importante o nosso espiritual estar ligado em Deus. Nós, quando chegarmos na igreja, dobrarmos o nosso joelho, orarmos, entregar aquele culto para Deus, para que Deus venha abençoar as pastoras, os obreiros que venham fazer um culto maravilhoso. Então nós temos que viver em oração, sabe? Orando uns irmãos pelos outros, orando pela igreja, pelas nossas crianças, por esse ministério maravilhoso que Jesus nos escolheu, de crianças e adolescentes. Então a nossa igreja é uma igreja diferente, é uma igreja que nós não corremos atrás dos nossos interesses, e sim das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Nós queremos aquilo que Jesus quer de nós, a salvação eterna para todos. Então nós queremos conduzir os nossos pequenos aos caminhos do Senhor. E aqui, nessa referência aqui de versículo 14, primeiro de Coríntios 3, 18 e 19, eu vou ler aqui mesmo que já está aqui do lado. Aqui que nós estamos no 2 e já vou no 3. No 18 e 19 fala sobre essa referência. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem gostado neste mundo, faça-se louco por ser sábio. Olha que forte, né? Aí ele fala por quê? Porque a sabedoria deste mundo é loucura mesmo diante de Deus. Pois está escrito, né? Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, né? Então a astúcia é sagacidade para enganar, né? Então veja que essa referência aqui, ela combina com esse versículo e tem muito a ver para nós. E no 15 ele fala assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Está vendo que forte? Então, quando nós temos o discernimento de Deus, nós vamos discernir tudo que Deus quer, a palavra dele, a nossa unção, o nosso poder, nós estarmos aqui, a nossa família, essa igreja, esse trabalho maravilhoso, né? Porque ninguém, como ele fala aqui, ele de ninguém é discernido,
porque nós só somos discernidos pelo poder de Deus. E lá em Provérbios 28:5, referente a esse versículo também, diz assim: os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Então, quem não é de Deus não adianta, sabe? Não vai buscar o juízo, não vai ter. Agora, quem é de Deus, ele vai entender tudo, porque é bem esclarecida as pregações. Eu falo que só falta abrir a nossa cabeça e ela vem tudo, né? Mas a gente tem que querer, tem que estar espiritualmente, estar no espírito, estar se dedicando. Nesse momento, sempre eu falo, que o momento da pregação é o momento de nós silenciarmos, nós ouvirmos o que a pastora está pregando, porque eu estou lendo a boca de Deus falando para vocês. Agora, quando chega na hora da busca, aí nós paramos de falar, de pregar, e nós vamos buscar a presença de Deus, que nos deu o discernimento, o entendimento da palavra, para nós tomarmos posse da nossa bênção. E aí aqui no versículo 16, ele fala: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu achei muito forte, né? Porque a mente de Cristo nunca nós vamos ter igual a dele. Mas ele fala aqui que nós temos a mente dele. Mas nunca nós vamos ser maior do que Deus, querer ser mais, querer falar, não, eu sei mais do que Deus, nunca. Porque nós nunca vamos saber mais do que ele. Porque ele é maravilhoso. Ele é que deu toda a instrução da Bíblia, tudo que é escrito aqui é influenciado pelo Espírito Santo de Deus. E lá em 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Esta palavra irrepreensíveis é assim, ó, que não dão lugar à repreensão ou censura. E aqui, depois que ele fala do corpo, da alma, né, do espírito, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Então nós temos que estarmos preparados, porque Jesus vai voltar, e diante de tantas coisas que já estão acontecendo, que a gente vê que a Bíblia já falou em tudo isso que já aconteceu, que está acontecendo. Então nós já estamos vendo que Jesus já está nas portas para vir buscar a igreja dele, aqueles que é dele, né? E nós temos que se preparar. Quando nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, que ele fala que o mesmo Deus de paz nos santifique, vos santifique em tudo, ele fala, né? Nós estamos sendo santificados no momento da pregação. Nós estamos ali alertas, ouvindo, para nós guardar e para nós usufruir, para nós usar para nós, para o nosso nome, para o nosso próximo. Então isso é muito importante. E aí ele fala que o nosso espírito, né? E todo o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis, sabe? Sem repreensão, que nós conservamos, né? A nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito ali, na direção de Deus. E se nós obedecermos e guardarmos no nosso coração toda essa pregação e praticarmos tudo aquilo que é ensinado, com certeza nós vamos agora buscar a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar com cada um de nós, sabe? É o momento de nós refletirmos sobre a pregação, sobre o que Deus falou conosco, para nós agora falar com Deus. É o momento de estarmos na nossa intimidade buscando a Deus. Amém? Glória a Deus.